Boa noite, bate-papo carnívoro hoje, perguntas e respostas, tá? Vou chamar a Alessandra aqui. Peraí, ela tem que pedir. Deixa ela entrar, já entrou. Vou convidar, aceitar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Esse Instagram, eu vou te falar uma coisa, hein? Tudo bem, Verônica? 20 pessoas, bom demais. Eu adoro essas lives de perguntas e respostas. Bom, já aceitei 3 vezes aqui. Será que é teoria da conspiração, hein? Já puxei 3 vezes. 4. Bate-papo não pode participar. Fala, sério. Por que não pode participar, Gai? Aí, agora eu tô vendo, hein? Ah, uh, Eu ia entrar com o King, né? Mas vamos lá, vamos seguir com o bate-papo. Que show. loucura, menino! Que Meu, loucura! loucura, 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 como diz Luciano Huck, né? Impressionante. O bate-papo carnívoro tá avisado. Ainda bem que os convidados conseguem enxergar a gente, né? As últimas lives nós temos nos virado, né? Mas Será que é isso mesmo, hein? eu não sei, tá estranho, porque, né? Só o bate-papo que não. Só você não consegue me ver no bate-papo. E os convidados conseguem. Tem alguma Muito coisa estranho. muito estranho, muito estranho. São as forças ocultas do mal querendo fazer o nosso silêncio, cobra, mas a gente não se cala. Nosso poder da carne é maior, gente. Nosso poder é maior, porque aqui o nosso objetivo é ajudar na saúde das pessoas, né? Trazer um pouquinho mais do que a gente aprendeu e tentar ajudar aí quem está querendo se aventurar nesse mundo carnívoro, né, cobra? Eu Eu já estou te... tentando puxar aqui as perguntinhas que eu tinha aberto no meu Stories. Ai, que ótimo. E já vou avisando para o pessoal também que coloquem as perguntas ali no interrogação que tem dentro de um balãozinho aqui embaixo, porque se fica aqui na timeline, gente, vai subindo e a gente vai perdendo, certo? Então coloquem as suas perguntas ali, que a gente vai tentar responder hoje o máximo, né, Cobra? Isso aí. E Eu, peço eu, eu, desculpas eu a adoro semana essas. passada. Vou pedir desculpas aqui semana passada para você que teve que fazer a live aí sozinho. Gente, eu peguei uma virose, uma gripe terrível. E assim, eu estava assistindo a live, mas eu estava completamente aérea, tomando antialérgicos. Então, assim, eu baixei um pouco a minha imunidade porque eu consumi queijo, cobra. O queijo, o famoso queijo que me baixa a imunidade. E aí já baixou a minha imunidade, já estava uma virose circulando e eu ainda não tô legal. Então, se vocês ouvirem uma tossezinha aqui, vocês me desculpem, mas eu ainda não estou completamente curada. Estou até meio com a voz meio anasalada aqui, porque para quem tem problema de autoimunes, tá? Que está na carnívora, estou em processo de cura, qualquer escapada já me prejudica. Ó, o pessoal está dizendo que está travando. Sempre Tá? quando eu falo, trava, né? Impressionante. Tá travando É. muito, pessoal, a minha fala aqui. N- Não, não para mim. Para mim tá dando só umas bem pouquinho. Tá bom. Mas vamos lá, você achou as perguntas aí, Cobra? Se tiver travando muito a minha fala, pessoal, vocês avisem aqui, tá? Porque daí eu passo mais a bola pro Cobra.
A gente tentar. Aí você vai ter que falar mais, Cobra. Ó, tá travando não. Então vamos lá. Para mim tá ok, diz a Cris aqui. Então vamos lá, vamos seguir, ó. Então, pessoal, quem tá travando aí deve ser a conexão de vocês. Deu, deu uma travadinha agora. Dá umas falhadas, né? É. Bom, vamos lá. O que você tem de perguntas aí, Cobra? Eu tô tentando aqui abrir o outro Instagram aqui para poder ver. Ah, se bem que agora, como fui eu que abri, né, eu consigo ver aqui. Sim, você consegue ver as perguntinhas aí. Eu também consigo. Deixa eu ver. Você também consegue ver, né, as minhas. Então, vamos ver a da primeira aí, A da famosa Heloísa. pergunta essa aqui, vamos começar a live com essa, hein? Essa é boa, né? Cálculo de quantidade de proteína, gente. Vai lá, Cobra. Adoro quando você fala sobre isso. Heloísa C. Brick. Como faço para calcular a quantidade de proteínas? Bom, vou responder o que ela perguntou, né, Alessandra? Como você faz para calcular a quantidade de proteína? Você faz uma relação entre a quantidade de proteína que você comeu e o seu peso ideal. Essa é a forma de calcular a proteína. Seu peso ideal é aquele peso que você fica com a composição corporal ideal, né? Não é magrelo demais, nem o peso que você tá, nem nada disso. Quando você faz uma bioimpedância, normalmente, sei lá, o peso ideal. Então é esse que você tem que fazer. E aí você faz uma relação de quantas gramas de proteína em relação ao seu peso ideal. Uma recomendação que tem aí, né, que eu gosto de puxar um pouquinho mais para cima, porque eu acho que a gente tem que ter uma alimentação com mais proteína, proteína é ouro, é 1,5 gramas de proteína por quilo corporal do seu peso ideal. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio diferente aqui, né? Vou inventar uma moda aqui. Aqui. Você consegue ver aqui? Sim, não, tá dando reflexo. Tá dando reflexo do reflexo do ring aqui. Do ring light. Então, deixa eu falar. Então, vamos supor, vou fazer a conta comigo. Meu peso ideal é 80. Se eu comer 1,5 gramas por quilo corporal, eu tenho que comer 80 mais 40, certo? 120 gramas de proteína por dia. No mínimo. No mínimo. Então, 120 gramas de proteína, se for em ovo, um ovo tem entre 7 e 10 gramas de proteína, depende, né? Mas eu vou fazer conta com 10. Eu teria que comer uma dúzia de ovos. Então, eu comendo uma dúzia de ovos, daria 120 gramas de proteína, eu estaria com 1,5 gramas por quilo corporal. Isso aí é o mínimo para eu manter a funcionalidade do meu corpo. Agora, quanto que é o máximo? Aí eu gosto muito da frase do Dr. Marcelo Cardoso. É o quanto você aguentar mais 6 ovos. Entendeu? Máximo, não tem máximo. Então, assim, para você ter um ganho de massa muscular, por exemplo, eu estava agora na reunião da tribo, Alessandra, a gente vai fazer agora um negócio que é muito legal, que é a carnívora, ela quebra paradigmas, né? A gente vai fazer agora um protocolo adaptado para, simultaneamente, ganhar massa muscular e baixar percentual de gordura ao mesmo tempo. Opa! Né? Interessante. Para fazer isso, a gente precisa de ter um superávit proteico. Tá. Você também está meio falhando para mim, assim. Bastante aí, o pessoal tá falando que tá travando. Bom, vamos lá. É terrível isso, né? Eu tô o máximo que eu posso fazer aqui para não travar, eu tô fazendo, porque eu tô no Wi-Fi bom. Não tem, eu acho que é o Instagram hoje que não tá muito bom também, tem isso, né? Bom, segue então, lá. Assim, de 1,5 ao máximo que der. Então, por exemplo, eu já
E se for de carne, né? Porque eu falei de ovo. O ovo tem mais ou menos de 7 a 10 gramas cada ovo de proteína. A carne tem entre 20 e 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. Né? A carne, muita gente acha que carne é proteína. Não, carne não é proteína. Carne tem proteína. E tem mais uma tonelada de coisas, mas tem proteína. Então, a carne tem mais ou menos entre 20 e 30 gramas de proteína. Vai depender da carne, vai depender se tem mais gordura, se tem menos gordura. Mas vamos botar que seja 30. Vai ficar mais fácil a conta, né? Ou fazer 20. 20 é mais fácil, né? Então, eu para ter 120 gramas de proteína, que é o que eu preciso, de carne, se cada 100 gramas tem 20 gramas, eu teria que comer 600 gramas de carne. Então, o meu mínimo para uma pessoa de 80 quilos seria 600 gramas de carne por dia. É um mínimo. Você vê que tem muita gente que não come isso. Né? Mas eu já cheguei... A maioria come o bifinho da palma da mão, que é aquelas 150 gramas, 200 gramas de carne, uma carne magra, feita no óleo vegetal, né? Que é isso que as pessoas consomem e chamam de consumo de carne. Então, a gente tem que entender também aí, isso que o Cobra falou. Gente, principalmente para quem está começando aqui na Carnívora, tá? Que muitas vezes a gente faz essas perguntas e respostas que a gente sabe que tem gente nova chegando, pessoal que não entende muito. Então, assim, a proteína, ela está contida na carne. A carne não é pura proteína, certo? Então, existem porções de proteínas nos alimentos. E aqui o que a gente está falando é o ideal, tá? Para determinado peso. É um ideal. Não que isso também seja super importante para você calcular lá no início da carnívora. Por quê? Porque existe um mecanismo de fome e saciedade que é o que a gente precisa seguir na estratégia carnívora. No momento que você começa a colocar os aminoácidos da carne no seu estômago, esses aminoácidos que vão suprir, porque o nosso corpo busca pelo consumo de aminoácidos, tá? Enquanto a gente não tem a quantidade de aminoácidos essenciais para a nossa subsistência durante o dia, o organismo vai mandar sinal de fome. Então, no momento que você consome uma quantidade ideal de proteína, vai haver um envio para o cérebro de um sinal de saciedade também. Tá? Então, por isso que a carnívora sacia. E a gente, quando está iniciando a carnívora, entra nessa regra de saciedade. Então, não precisa ter tanto essa preocupação de quanta proteína. Claro que isso é interessante para quem está aí, quem é atleta, quem gosta mais de calcular macros e tal e tal. Mas para quem é mais leigo, por exemplo, eu comecei a carnívora, eu não me preocupava muito com isso. Eu me preocupava em consumir gordura suficiente, consumir proteína suficiente e ter saciedade, né? Que é o que mais importa aí no início da estratégia carnívora. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Eu gosto muito sempre as pessoas que eu faço mentoria, as pessoas que eu acompanho, eu gosto muito de falar sobre o mínimo, porque o que eu vejo, você também, a gente já conversou sobre isso, na prática o que a gente vê é que normalmente as pessoas comem a menos. Seja porque a carne sacia muito, seja porque a pessoa está acostumada a comer pouco carne, seja porque ela tem medo de comer carne. Vai a proteína, meu ritmo, meu ácido úrico, a gordura vai entupir minha artéria. Então, o medo faz a pessoa comer pouco, a saciedade faz ela comer pouco, a cultura mesmo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou comer... Porque as pessoas se assustam com a quantidade que a gente come, né, Alessandra? As pessoas se assustam. Porque eu como 700 gramas, 1 quilo de carne numa refeição. E como eu estava falando, quando eu estava fazendo o booking que eu fiz, né, lá atrás, eu ganhei 10 quilos de massa muscular, treinando pesado e comendo muita carne. Nessa época eu chegava a comer 2 quilos, 2,5 quilos de carne num dia. Então, em busca da gordura. Gente, aqui o booking é quando tira a gordura, tá? Só para quem tá chegando aí que não entende. O Cobra às vezes faz o booking, que tira a gordura, vai na carne magra e acaba que tem que compensar com um pouco mais de proteína, né, Cobra? Porque a fome aumenta. Porque a gordura também, gente,
é um macro essencial aqui, né? No início da estratégia na carnívora em geral, né? Mas principalmente para quem está iniciando aí, que as pessoas estão receosas com relação ao consumo da gordura, porque isso é uma cultura que se instaurou, né, na mente das pessoas. Então, as pessoas têm medo de consumir gordura, né? O Cobre vai puxar o livrinho ali, ó, Nina Tasha. Gordura sem medo. Então, assim, esse medo da gordura, ele precisa ser superado no início da estratégia. O medo de comer bastante carne precisa ser superado, porque senão você não consegue seguir adiante, tá? Porque o organismo precisa estar nutrido. E o que acontece? A maioria das pessoas que estão entrando numa estratégia carnívora e que vem de uma alimentação estándar, elas estão desnutridas, né, Cobra? As pessoas estão com a ausência de creatina, ausência de carnitina, dos aminoácidos, né, da carne, por consumirem pouca quantidade. Então, assim, esse início de estratégia é um início que vai fazer um equilíbrio aí desses minerais, desses aminoácidos, dessas vitaminas que, na verdade, a gente não consegue absorver com o consumo de plantas, com o consumo de grãos, que interferem aí. Quem quer pesquisar mais sobre antinutrientes, eu tenho postagens lá no meu feed sobre antinutrientes, né? Vamos ver se vai entrar alguma coisa, a gente pode até falar. Mas, assim, é importante fazer essa nutrição no início da carnívora. É importante comer bastante. É importante ter à disposição uma certa quantidade de alimentos de base animal para que você inicie o processo da carnívora e eliminar o medo. Isso aí. E a outra coisa que também gera esse erro, Alessandro, que a gente sabe, é que a pessoa vai naquela ideia de que tem que comer pouco para emagrecer, né? Exato, né? É uma cultura, né? Do comer pouco. E aqui tem uma outra pergunta. À noite pode comer carne vermelha? Então, assim, essa é a outra cultura, de que carne pesa, de que carne é indigesto. Gente, o que torna a carne mais indigesta? A carne, ela tem um processo de assimilação pelo organismo um pouco mais lento, mas o que lentifica muito mais a absorção dos nutrientes e a digestão da carne são as plantas, né, os grãos que são consumidos juntos. Então, no momento que você não tem esse monte de fibras trancando o seu estômago, o seu intestino, e que você não tem esse monte de fermentação de açúcar, né, causado pelos carboidratos, você vai ter uma digestão da carne super tranquila. Então, assim, à noite, o que você come, Cobra? Eu acabei de comer um bifão, assim. E eu vou dormir bem. Eu evito de me alimentar perto da hora de dormir, independente da comida que for, apesar de que eu só como carne, né? 3 horas Porque não é legal, não é legal comer nada antes de dormir. Essa cultura de comer para ir dormir é péssimo. Você dormir de barriga cheia, fazer exercício de barriga cheia, não são coisas compatíveis. Não combina. Exato. Mas assim, ó, gente, jantar carne vermelha à noite é o que eu consumo. Eu como carne vermelha à noite, você cobra? Eu como praticamente carne vermelha só. É a base da alimentação. A gente varia, né? Aqui daí já vamos entrar numa pergunta aqui que o pessoal perguntou sobre variação, se pode comer outras carnes, né? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Além da carne vermelha, eu posso comer o quê? Qualquer bicho. Você pode. Qualquer bicho que nade, que voe, que tenha perninhas. Menos insetos, né, gente? Pelo amor de Deus. Até tem muito mais proteína do que nas plantas, né? Inclusive, né? Pois mas comer grilo ainda não está nos meus planos. Está nos seus. Um boi tem mais proteína, né? Um boi alimenta 200 pessoas. E é mais saboroso, né? Vamos ser bem sinceros. Então, assim, pessoal, vocês podem consumir frango. Carne de porco é excelente também, tá? Porque a carne de porco também tem vários aminoácidos aí, tem a gordura do porco é essencial também para a lubrificação dos intestinos e também tem um pouco de ácido butírico, assim como na manteiga,
né? Que ajuda também no restabelecimento da parede intestinal, tá? Então, por isso também a importância da gordura, além da produção de hormônios, né? Também tem a questão intestinal, a questão da lubrificação. O porco, E você o porco pode eu acho uma consumir... carne... O porco eu acho uma carne muito versátil também, né, Alessandra? Eu, Versátil. são as duas carnes que eu consumo. É. Mais carne vermelha e carne de porco, né? Aquele torresmo, aquela barriga de porco. E aí o frango, gente, o frango entra como uma variação. E as vísceras, né? Os peixes, aí vocês entram como variação, porque o que sustenta, na verdade, o que vai te alimentar é a carne vermelha. E a carne vermelha e a carne de porco são as carnes que mais têm nutrientes, tá? Elas têm, inclusive, mais quantidade de proteína por grama. Tem um outro tipo de carne também que é deliciosa, que a gente pode consumir também, que são frutos do mar, né? Camarão, exato. é... Tudo. Tem Então, tem gente assim, que gosta de comer codorninha, passarinho, codorna, esses bichinhos, né? ovo, né? Ovo. Para Os quem ovos. tolera, com Isso. moderação, queijos mais amarelos, mas os mais amarelos é os mais amarelos. É, para quem tolera o queijo, eu já não tolero. É que assim, também, gente, a gente tem que entender quem está entrando na carnívora que está saudável e quem está entrando na carnívora que está querendo curar doenças, tá? A gente precisa separar um pouquinho esses grupos. Por quê? Porque, na verdade, existe também uma liberação de histamina aí que interfere. Eu, por exemplo, eu consumo queijo, eu libero muita histamina, né, o que me dá secreção, o que me diminui a minha imunidade, vai, né, alertar meu sistema imune e acaba que eu fico mais fragilizada. Então, assim, os ovos também têm essa questão. Ovo é maravilhoso na carnívora, mas você também pode ter alergia. Eu não posso consumir excesso de clara de ovo, né, que eu tenho uma certa intolerância. Tem pessoas por exemplo, a Cecília, né, que vem de uma doença autoimune séria, que foi uma ex-vegana, ela não pode consumir nada do ovo. Nem então, a isso são coisas que... Nem a gema. Ela teve quase uma crise anafilática o dia que ela tentou consumir uma gema, que eu jantei na casa dela, e aí ela fez uma geminha para mim, e ela disse, vou experimentar. Então, assim, cada pessoa, quem tem doença autoimune é um pouco diferente, tá? Por isso que eu digo, são dois públicos, né? Para quem quer emagrecer, quem quer manter saúde e quem tem doença autoimune. Para quem tem autoimune, tem algumas coisinhas que acabam tendo que ser eliminadas, que é a questão ou da clara do ovo, ou do ovo inteiro, ou dos queijos, tá? E dos lácteos. Então, a gente tem que hoje, observar. acho que não sei se ele faz todo dia de manhã, mas eu vejo direto. O Dr. Kiltz, ele faz uma live Eu pela adoro. manhã. Faz muito tempo que eu não assisto ele. Eu É. adoro as E lives dele. hoje fizeram uma pergunta para ele que eu acho que cai bem nessa resposta aí. Perguntaram e o Liver King e o Paul Saladino, né? Porque o Dr. Kiltz, ele é da linha que não precisa nem comer vísceras. É Sim. só carne muscular gorda. E Só isso. one meal a day, né? Uma refeição por dia, Dr. Kiltz. Carne, sal, one meal a day. É a versão dele. O Liver King já é um louco, né? Um troglodita que come vísceras cruas. Sim. Né? Bebe sangue, é um doido, né? Mas é carnívoro. E tem o Paul Saladino que está na outra ponta. Então você vai desde carne crua com vísceras até o Paul Saladino lá na outra ponta, que come frutas, e mel, leite cru, né? E tem alguns carnívoros também que consomem tubérculos, mas tudo isso, hoje eu estava mostrando a pirâmide da carnívora, tudo isso que eu estou falando, ele fica lá, para quem tolera, fica lá na pontinha. É bem pouquinho. A quantidade é pouca. Não é igual a minha base vai ser fruta, minha base vai ser tubérculo. Não, a base é carne com gordura. Lá em cima entram alguns vegetaizinhos, ovos, alguns queijos, os lácteos. Lá na pontinha tem uma colher de mel. É uma colher de mel, não é beber mel. Mas isso é para quem já passou pela fase de adaptação, já está certo adaptado, gente. Porque as frutas, o mel, né, e os carboidratos em geral, eles vão alimentar o ciclo do vício.
né? Então você tá indo numa batalha para tirar os carboidratos, tá fazendo uma dieta carnívora e começa a incluir essas pequenas quantidades e isso pode desencadear a compulsão. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado também, né? Essa flexibilidade ela é feita. O Paul Saladino começou a flexibilizar depois de anos de carnívoro, né? De 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Então, aí tu já está adaptado, né, para dar aquela escapada, para comer um pouco de fruta. Ele se adapta comendo, consumindo mais frutas, mas ele tem uma vida super ativa, ele gasta essas calorias aí que ele consome, né? E o mais importante, né, Alessandro? Não precisa. Sim, né? Não a gente precisa. sabe. Eu tô 2 anos de carnívoro, cobra, já fechando 5 cobra. Tá fechando Mais de 5 já. Mais de 5 já virou. É. Pois então, né? E assim, eu como alguma coisa de açúcar quando eu estou fora de casa, quando eu vou jantar em algum lugar que acaba tendo aquele apelo, mas no meu dia a dia, o meu dia a dia é carnívoro, né? E basicamente carne e carne. Um pouquinho de gema de ovo e carne. Ó, puxei Vamos ver aqui. mais uma perguntinha aqui, tá? Para. Da Heloísa também. A semana que como só carne, meu intestino fica preso. É normal? Quanto tempo você está na carnívora? Primeira pergunta. O que você tem aí nesse intestino? Tá? Qual era a tua alimentação anterior que está te prendendo o intestino? Porque não é a carne que prende, é o que você ainda tem de resíduo no intestino. Que a gente tem aí 90 metros de intestino, né? E a gente pode acumular aí até 10 quilos de resíduos, tá, pessoal? Dentro dos nossos intestinos. E isso vai saindo aos poucos. Então, essa é uma dúvida comum, até, e é uma questão comum do pessoal que entra na carnívora. São dois cenários, né, que se apresentam. Ou você tem diarreia, né? Você começa com aquela diarreiazinha no início da carnívora, que o intestino está limpando, ou você constipa, né? Eu como carne, eu tranco. Na verdade, é o que você tinha ali, porque o nosso intestino, ele acaba acumulando muita fibra, acaba acumulando biofilme de parasitas, tá? O pessoal tem isso também. Então, essa constipação aí não é causada pela carne, tá, pessoal? É causado pelos resíduos que você ainda tem. Então, para quem tá aí com o intestino trancado, a sugestão é consumir mais gordura, né? Mais gordura. Talvez, se você quiser fazer um processo de desparasitação ou fazer, ou até se utilizar de um laxante para poder dar uma eliminada nisso e virar a chave, né? E também, se é uma coisa mais crônica, tipo assim, estou há 6 meses na carnívora, aí eu acho que tem que fazer uma investigação, porque também tem pólipos intestinais que podem estar obstruindo, né? Fazer uma colonoscopia. Daí já entra você buscar um auxílio de um médico. Então você tem que ter o senso de verificar. Eu tô há 1 semana, 2 semanas na carnívora, primeiro mês na carnívora, gente, vai ter essas variações, né? Ou de diarreia ou de constipação. Então, você vai regulando isso com o aumento do consumo de gordura, diminuição do consumo de gordura, né? Aumento também dos eletrólitos. Vamos responder já sobre isso, porque entrou uma pergunta ali, Cobra, sobre os minerais. Deixa eu ver se eu acho. Eu queria complementar uma outra situação aqui também. Que Vai. rola. Às vezes as pessoas confundem, né, Alessandra? Confundem constipação com não ir ao banheiro. Então é diferente. Uma diferença é você querer evacuar, tá com a barriga doendo, se sentindo inchado e não consegue ir ao banheiro, você realmente está com fezes retidas. Isso é constipação. Uma coisa que acontece na carnívora naturalmente é o seguinte: nosso estômago e nosso intestino tem todas as enzimas que a gente precisa para digerir 100% da carne. Toda a proteína é cortada em aminoácidos, todos os ácidos graxos, a gordura é cortada em ácidos graxos, e isso é capaz de entrar pela nossa célula e o nosso corpo absorve
100% da carne. Não tem resíduo de carne quando você faz uma carnívora no intestino. Então, você não tem fezes provenientes do resíduo da carne que você comeu. Exato. Isso diminui muito as idas ao banheiro. Tem carnívoros que ficam 3 dias sem o banheiro, 2 dias sem o banheiro, mas eles não estão constipados, eles não têm fezes. O corpo Exato. absorveu o que ele comeu. Quanto Aquele volume. quanto mais saudável o intestino estiver, eu até acredito isso, menos você vai ter resíduo. Porque, assim, quem está com o intestino mais prejudicado acaba tendo mais resíduo, porque a absorção também acaba sendo menor, tá, pessoal? Então, assim, isso também é um termômetro. Eu, por exemplo, eu evacuo todos os dias, mas eu sei que o meu intestino ainda não está curado, né? Isso que eu tenho 2 anos de carnívora, né? Então, assim, a gente vai observando isso. E também a questão aí da evacuação, né? O bolo fecal, quando ele não tem carboidratos e fibras, ele é fininho, gente. Ele é da largura de um dedo, eu acho, né, cobra? Porque o intestino diminui, né? A evacuação ela é mais fácil, né? Aquele cocô bananinha, macio, né? Você não precisa fazer força, você não precisa, né? Não há dor, não há endurecimento abdominal, né? Aquele inchaço abdominal que é criado aí pelo consumo de grãos. Então, o seu intestino começa a se modificar, né? E quanto mais fininho e mais longo for as suas fezes, mais normal é que está dentro de um padrão carnívoro, né? Então, assim, quanto mais esfacelado, Tem uma pergunta, menos saudável o intestino tá. tem uma pergunta para você aqui, Alessandra. Vamos lá. Estratégia carnívora e fibromialgia. Então, eu me curei da fibromialgia com a estratégia carnívora. Ainda estou em processo de cura, certo? Porque ainda tem umas questões dentárias que também influenciam na fibromialgia, tá? Porque a gente, quando a carnívora, ela vai depurando os problemas. Então, você vai conseguir escutar mais o seu corpo, vai conseguir detectar de onde vem a raiz lá daquele seu primeiro problema, né? E eu tô descobrindo isso agora. Eu tô para fazer uma live aqui com o meu buco facial. A gente vai falar sobre essa questão das cavitações, uma coisa importante na fibromialgia também, tá? Mas a carnívora, assim, é a base de tratamento para a fibromialgia. Tá? Em uma semana eu já estava com menos rigidez, eu já estava com menos dor, eu tinha brain fog, eu estava com início de Parkinson, eu já estava com tremor de Parkinson também. Tudo isso em um mês de carnívora, esses sintomas desapareceram. E depois a gente só tem ganhos, né? O segundo mês tem mais um ganho, terceiro mês tem mais um ganho. Quando você vira um ano, você já está voando. Vou fechar 2 anos agora em dezembro, e a cada mês que passa, a gente vai notando os benefícios. O benefício na pele, o benefício nas articulações, na musculatura, né? Então, assim, eu venho de um quadro que eu tive câncer, eu fiz quimioterapia, meu organismo estava destruído, certo? E aí veio a fibromialgia. Então, assim, eu estou reconstruindo isso muito devagar, muito lentamente. Então, assim, a carnívora, gente, vocês não podem esperar uma cura em um mês, tá? Os sintomas vão começar a diminuir a partir do primeiro mês, sim. E é uma evolução. E isso vai depender de quão doente você está. Estou falando isso para quem está buscando cura, tá? Para quem está buscando tratamento de autoimunes, né? Vem essa pergunta da fibromialgia. Então, assim, carnívora é excelente. Excelente não, eu diria. É a única forma de curar a fibromialgia. Porque eu tentei todas as formas, né? Eu fui uma plant-based, que só me piorou. E a carnívora veio para fechar minha doença, né? Me fazia dar a volta por cima. O que mais temos aí, Tem bastante pergunta. Nossa. Deixa eu responder essa aqui. O que é melhor para ganho de massa muscular? Uma dieta carnívora ou carne com carboidratos? Vamos lá, deixa eu responder. O que é necessário
para uma hipertrofia, né? Um ganho de massa muscular, que é o que a gente chama de, no fisiculturismo, e a gente faz aqui também na carnívora, de bulking carnívoro, né? Tem um bulking, que é ganho de massa, e tem o cutting, que é a melhoria a diminuição do percentual de gordura do corpo. Que é para secar, né? Definição muscular, esse tipo de coisa. Então, o bulking é ganhar massa muscular. O que a gente precisa para ganhar massa muscular? O primeiro, estímulo. Tem que treinar. Tem que ir lá e levar o seu músculo ao limite, para ele perceber que ele tem que crescer, né? Então, ele tem que treinar até a falha. É o mais importante. Qualquer estratégia para ganhar massa muscular tem que treinar. Esse é o primeiro. Segundo, tem que fornecer substrato para a construção do músculo. De que o músculo é feito? Proteína. Terceiro, tem que fornecer energia para o músculo crescer. Para fazer a síntese proteica, né? De pegar os aminoácidos, transformar em uma proteína, precisa de inserir energia ali nesse processo. E essa energia pode vir ou do carboidrato, ou da gordura que você comeu, ou da sua corporal, né? Qualquer um dos dois, você pode trazer essa energia. E você pode também usar um hack. O que é um hack? Você pode tomar um anabolizante, né? Ou você pode tomar um anabolizante natural que chama-se insulina, que o carboidrato estimula. Então, se você usar o carboidrato para estimular a sua insulina, para ele ser um anabolizante, o carboidrato tem dá um hack para você ganhar mais massa muscular. Isso é necessário em que ponto? No ponto suprafisiológico. Se você vai ganhar massa muscular até um limite fisiológico, ou seja, você vai ficar dentro do padrão de normalidade do Homo sapiens, um Homo sapiens forte, né? Você consegue ir numa boa com a carnívora. Se você quiser ir além disso, aí você tem que usar ou anabolizante ou carboidrato. Para virar aqueles fisiculturista fortão, Arnold Schwarzenegger, para chegar naquele limite ali, para chegar no limite do Arnold Schwarzenegger, você tem que tomar anabolizante mesmo, né? Ou tomar insulina, que é um anabolizante. Então, assim, só qual que é a diferença entre você ganhar massa carnívora e você ganhar massa usando carboidrato? Excesso de carboidrato, gente, danifica o seu corpo. Nós não fomos feitos para comer excesso de carboidrato. Isso é como se fosse um anabolizante que você está tomando. E toda essa glicose está passando dentro das suas artérias, está deteriorando suas artérias, está te dando resistência à insulina. Tem vários fisiculturistas que no final de carreira eles ficam diabéticos, de tanto comer carboidrato. E outra coisa, o carboidrato, o ciclo do carboidrato, né? Ele libera, ao final, ácido lático, né? Ele libera radicais livres. E aí você inflama. Então, quando você malha comendo carboidrato, você fica inflamado. Você tem que parar aquela musculatura para ela se recuperar. Quando você faz uma estratégia cetogênica ou carnívora, que você usa a gordura como fonte de energia para fazer o músculo, você não tem radicais livres, você não tem inflamação, a sua recuperação muscular é muito mais efetiva, então você consegue treinar logo na sequência. Então, é esse balanço entre você usar um anabolizante para crescer mais rápido, mas que você não consegue treinar porque você fica inflamado, ou você não usar anabolizante, mas você consegue treinar mais e consegue crescer também. Então, assim, do ponto de vista fisiculturista e do ponto de vista da vaidade, da imagem, da estética, tanto faz, e o carboidrato talvez você consiga crescer mais rápido, apesar de você crescer com mais gordura também, né? Porque a insulina também estimula a acúmulo de gordura. Cresce então, inflado, né, Cobra? O carboidrato cresce sujo, né? Ele parece um balão, você parece um balão inflado. É diferente do crescimento da musculatura na carnívora. Exatamente. Ou você pode crescer de uma forma super saudável, ampliando seus níveis de testosterona natural, né? Ganhando cada vez mais saúde, conseguindo treinar cada vez mais, fazendo um bulking carnívoro.
sim, dá para crescer, dá para ficar muito bem. Tem vários carnívoros aí, A gente tem exemplo, a gente já dois conversou com carnívoros alguns. aqui que a gente pode citar. É o Amorim Bodybuilder, tá? Que ele constrói músculo, tá? E ele é o treinador do Yorhani. O Yorhani tá voltando, a gente tem que chamar ele de novo, né, Cobra? Fazer uma live. É, Porque rapaz, o bicho tá fortão, hein? ele tá com um físico de fisiculturista mesmo. Então, assim, vocês querem ver, ela entra lá, Amorim Bodybuilder e o Yorhani. Yorhani com Y, né? Bom, porque É. assim, gente, Eu vi ele carnívoros de levantando verdade, 200 tá? quilos. Esses dias. Oi? Eu vi ele levantando 210 Ele tá quilos. muito forte. Ele tá muito forte. Tá. Não, é sério. E aqui, só complementando aí o que o Cobra tava falando com relação, já vamos pegar esse gancho aqui falando do carboidrato, né? Dessa resistência insulínica, pessoal. A gente tem que entender também que resistência insulínica não é só no corpo, tá? Diabetes 2, ok. Alzheimer é tido como diabetes 3, tá? Para vocês saberem, quem não sabe disso, já é tido como diabetes tipo 3. Por quê? Porque é a resistência insulínica do cérebro. As doenças psiquiátricas hoje, elas estão muito associadas com o excesso de açúcar no cérebro, a resistência insulínica do cérebro. As células não estão, as usinas de energia do cérebro, as mitocôndrias, não estão conseguindo dar conta de tanta caramelização, de tanta fermentação causada pelo excesso de açúcar. Então, isso causa brain fog. Por isso que na carnívora, as primeiras semanas aí da estratégia carnívora, a gente começa a ter uma limpeza mental, a gente começa a ter mais foco, mais cognição. A tua memória volta, por quê? Porque as tuas células nervosas estão operando melhor. Elas operam melhor em cetose. O cérebro precisa de uma quantidade mínima de glicose e que é fornecida pelo fígado através da gliconeogênese. A gente não precisa ingerir açúcar para ter essa glicose. O nosso corpo é uma máquina perfeita, ele vai fabricar. Só que esse excesso de açúcar faz o quê? Você não usa cetose, as células, as mitocôndrias vão morrendo, tá? Elas vão sendo danificadas pelo excesso de açúcar. A gente não consegue fazer uma mitofagia, não consegue fazer uma renovação celular e tudo vai morrendo ali e vai causando essas doenças, a demência, o Alzheimer, Parkinson, está tudo associado com o excesso de consumo de açúcar. Açúcar, lê-se carboidratos, né? Porque a gente tem que entender que carboidrato e açúcar é a mesma coisa. Tudo vira glicose no nosso corpo, né? E além disso, também daí entram as outras questões dos antinutrientes das plantas, que também afetam o funcionamento do intestino, que também afetam o funcionamento do cérebro, né? Então, coisas que a proteína animal não faz. A proteína animal é a alimentação mais limpa que a gente pode ter. Por quê, Cobra? Porque ela é a alimentação da nossa espécie. Podem sapatear, podem brigar. Ah, mas Jesus era vegano? Mas não sei. Como assim? Não existe isso, gente. Né? Nós viemos de uma evolução carnívora, gente. É só olhar lá para trás. Né? Qual foi o alimento que Deus colocou na terra para o homem? Deus colocou na terra para o homem os animais. Quando desceu da Arca de Noé, ele disse: vocês se servirão de todos os animais como alimento. E os animais se servirão de todas as plantas e suas sementes. Cadê a lógica de a gente estar comendo planta? A gente está comendo a comida dos bichos? Então, deixando, veganismo é maldade, né? Deixando os bichinhos sem comida, né? Pois né, gente? Então, Não era comida do bichinho. não vamos nem entrar muito nessa seara aí, né, Não, Cobra? eu tava, eu tava numa discussão hoje de manhã, muito interessante. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem aquele javapor, que eu acho, javali. Tá tendo, assim, uma infestação de Sim. javali que E não querem que matem. irresolvível, não. E por que está acontecendo isso? Porque eles pegaram a área inteira e plantaram comida de javali, né? Milho. Aí os javalis estão se multiplicando, os javalis estão tentando equilibrar de novo a natureza, né? Porque eles têm muita comida de javali, tem que ter muito javali para comer aquela comida.
Aí eles falaram assim, qual que é a solução? Como é que a gente faz? A gente bota uma rede, a gente... Falei, a solução deixa eles comerem os milho todo. Depois a gente come eles. Tá resolvido. Tá resolvido. Eles comem o milho, a gente come eles. Vamos comer Acabou. javalis. Vamos comer mais Melhor, javalis, mais carne melhor que animal. comer milho. Melhor que comer milho. Sim, né? Quem tem que comer milho são os javalis, gente. Quem tem que comer plantas são os animais, não a gente. A gente terceiriza. A gente É come tão o simples, nutriente, né? né? O nutriente preparadinho ali, biodisponível, né? Tanto isso é verdade, gente, que a gente experimenta a cura na carnívora, né? Eu estou experimentando a cura na carnívora. E assim como eu, várias pessoas que passaram aqui no bate-papo. Procurem lá os Carnívoros em Foco, as pessoas contando suas histórias, porque não somos só eu e o Cobra aqui, né, Cobra? A gente não tá sozinho. A gente fez ali mais de 30 bate-papos já, com médicos que atendem pacientes, que promovem a cura com a carnívora, com carnívoros, né? Então não acreditem só na gente, vão lá e assistam os depoimentos das outras pessoas também. Vamos falar sobre aquela questão dos aminoácidos, Cobra. Aqui que o pessoal está perguntando no início da carnívora, que eu já vi passar uma perguntinha ali. Gente, início da carnívora, o que acontece? Né? Você começa a diminuir a quantidade de insulina, tá? Porque você não está estimulando a produção de insulina, diminuindo o carboidrato, e vai haver uma liberação de líquido do seu corpo. Você vai drenar aquela retenção de líquidos que a insulina faz. Então, assim, você vai perder... Aquele inchadinho assim, né? Que você aperta assim, e que não fica um buraquinho. volta, que fica É. marcadinho. Então, assim, primeiro mês, tá? Vamos dizer assim, vamos botar primeiro mês da carnívora, você vai estar eliminando muito líquido. E aqui, nesse primeiro mês, é muito importante que você faça uma reposição de sal, certo? De eletrólitos, principalmente o sal integral, que tem potássio, que tem magnésio, né? Para que você retome esse equilíbrio hídrico. Por quê? Você tirou todos os processados. Tá? Você não está consumindo mais nenhum alimento que contenha sal. O único sal da sua dieta é o que você está colocando na sua carne. E acaba se tornando pouco para quem está iniciando. Então, assim, carnívoro, cara, come com um saleiro do lado do prato, né? Não sei você, Cobra. Eu sou assim. Nossa, com certeza. Sal é E eu delicioso. adoro aquele salzinho da parrilla que é mais grossinho, que não é o sal grosso, mas é um moído mais fino, porque eu gosto de morder o sal, né? Então, assim, às vezes eu já coloco um salzinho extra. Eu gosto de botar o sal grosso no moedor e moer. Fica ótimo, fica É. aqueles grãozinhos. Então, assim, gente, sal é essencial, tá? Sal faz parte também das... Assim, sem sal, os canais de sódio do cérebro, que fazem as conexões entre os neurônios, tá? Se não estão supridos, você não raciocina, e por isso você tem dor de cabeça. Tá? Quem não consome, quem não faz reposição ali no início da carnívora de sal, tem muita dor de cabeça. E acaba tendo cansaço. Então, assim, quem começa a carnívora tem que repor sal. Tá? Uma colherinha de chá por dia, de manhã, de tarde, você tem que ouvir o seu corpo e fazer essa reposição, tá? E aumentar, é óbvio, o sal da sua comida, da sua carne. Vai colocando um pouquinho mais sal, tem o saleiro do lado. E esqueça o que as pessoas estão te dizendo, você está comendo muito sal. Não, você precisa de sal, né? Porque não existe outra fonte, é a única fonte de sal que você está consumindo ali. Nosso corpo precisa de sal, certo? Quer acrescentar puxar mais alguma uma coisa aí perguntinha? sobre os eletrólitos, Cobra? Não, é isso aí mesmo. Outra Isso coisa, aí. Nosso corpo é feito de água salgada, né? é isso Nosso aí, sangue, a se gente você chora, machucar o dedo, chupar o sangue, você vai ver que o sangue é salgado. a gente chora sal, Sal, é. né? Então a gente precisa de É isso sal. Só que quando a gente está comendo muito carboidrato, a insulina está retendo o sal, né? Quando ela para de reter, a gente precisa repor. Outra coisa, vamos falar então sobre a questão do consumo de água também, que as pessoas também... Ah, quantos litros de água? Gente, a sede rege, certo? Nós temos um mecanismo... Nós somos um organismo perfeito. O nosso corpo sente fome, o nosso corpo sente frio, sente sede, sente calor. Então, assim,
Sentiu sede? Toma água. Se a sede estiver muito excessiva, pode ser ausência de sal. Daí você vai lá, faz o copinho com aguinha e sal, você toma e você vai diminuir a sede. Pergunta tá? o que tem aqui dentro. Água e sal. Água e sal. Eu tomo aguinha com gás, que tem sal, que tem bastante sal. Tem bastante petróleo. Então assim, vocês Eu têm que boto sentir isso. até na água com gás, Ai, eu boto fica sal. ótimo salzinho na água com gás. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Então, assim, no início da carnívora também vão ter mais sede, porque o corpo está pedindo mais sal. Entenderam? Não é só água. Se você pode tomar 3 litros de água, não vai saciar a sede, viu? E uma segunda forma de você ver se você está bebendo muita água ou pouca água é você olhar a cor do seu xixi. Se o xixi estiver transparente demais, está bebendo muita água. Tá, vou aproveitar uma pergunta, vou aproveitar na resposta aqui do xixi. Perguntaram por que o xixi fica mais amarelo e mais turvo. Gente, xixi turvo é liberação de oxalato na urina. Certo? E então, acontece no início da carnívora, né, Alessandra? Liberação de oxalato. Mas não é da carne. Não é o oxalato que você tinha lá na sua vesícula, que você tem. Pedra na vesícula é o quê? Pedra de oxalatos das plantas. No rim. No rim, né? Então, assim, você tem um acúmulo nas articulações. No início da carnívora, sabe o que eu sentia, Cobra? A minha testa parecia que tinha umas bolinhas de areia. Não sei se alguém aí de vocês tem isso. Passa a mão na testa, tem uma textura de areia, é excesso de oxalato. Para quem fez plant-based, gente, vai ter liberação de oxalato, tá? E tem pessoas que têm, é o chamado dumping, tá? Que é a liberação desse oxalato. Tem pessoas que a pele piora no início da carnívora por causa dessa liberação de oxalato. Tá? E a urina... Tem algumas coisas que pioram no início, né? Sim, né? Porque é uma desintoxicação, né? Inclusive, né? Então, a urina ali turva também essa questão do oxalato. E, inclusive, essa piora, muitas vezes, é a morte também de parasitas, tá? Fungos e parasitas, porque a gordura, a carne e a gordura da carne, elas são inimigos dos parasitas, tá? Tanto que, antigamente, se armazenava carne na banha, porque a banha não deixa proliferar bactérias. Então, você começa a consumir banha e carne, começa a matar essas bactérias, começa a matar esses parasitas. Mesmo que você não faça desparasitação, eles vão começar a morrer. Então, e eles liberam toxina. Eu não vi essa pergunta, mas eles liberam toxinas, gente. Tá? Então, essas toxinas também podem te deixar mal. Né? Já vamos engatar aí, Cobra, fala da gripe cetogênica, que é uma sequência de tudo isso aí. Tem essa pergunta aí da gripe cetogênica? Não, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. Sim. É mais ou menos isso, né? A gripe cetogênica é mais ou menos isso aí. É falta de eletrólito. Você fica com sintomas, parece que você está gripado, mas na verdade é essa adaptação do corpo, que ela é muito bem combatida com a reposição de sal, né? Praticamente a gente consegue passar ileso sem gripe cetogênica se tiver repondo sal. Agora, se não repor sal, é dor de cabeça, fraqueza, fadiga, e a gente chama de ketoflu, né? Ou gripe cetogênica. Eu quis falar porque as pessoas ouvem falar de gripe, na verdade, gente, não é uma gripe igual que a gente está acostumado, com secreção, coriza. É uma gripe que ela vai te dar dor de cabeça, pode te dar uma secura ocular também. E isso tudo é falta de eletrólitos, tá? Outra coisa também é a questão das câimbras, né? Que também podem acontecer no início da esterilidade cardíaca, justamente, né, pela eliminação também dos líquidos. Você vai eliminar o magnésio, o potássio, né? Então, às vezes, as pessoas que estão acostumadas a fazer suplementação de magnésio podem usar magnésio para dar uma melhorada nisso, né? E a reposição do sal. O que você falou aí, Cobra, de pergunta? Deixa eu ver aqui mais um. Ó, a Laciane
Alessandra, lembra de mim da mentoria? Sofria com enxaqueca, estou curada graças a você. Ai, Laciane, beijos, Tá beijos, saudades, minha mentoranda. Essa aqui, Olha só. olha, eu A3 ela, que o nome dela é Isabela, ela perguntou se ela falou que é bipolar, ela falou que ela é bariatricada e perguntou mais uma outra, perguntou da fibromialgia, que você já respondeu. Ela perguntou qual é o primeiro passo para aderir à estratégia carnívora. Isso, o primeiro passo para aderir. O primeiro passo, Isabela, é o que você está fazendo aqui agora. É aprender. É adquirir conhecimento para ter uma base, né, racional, porque você vai ser metralhada. Né? Quando a gente começa a ser carnívoro, a gente vira o ET na Carbolândia, metralhado. Não porque você vai morrer, porque é isso, porque é ácido úrico, porque é aquilo. Então você tem que ter uma base para você vencer isso. Né? É o medo de comer, é o medo de comer gordura. O primeiro passo é esse conhecimento. O segundo é decidir. E o terceiro é fazer. É isso aí. Olha, vai maratonar as lives do bate-papo, já tem lá no podcast, porque você vai ter muita informação. Porque assim, ó, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas na minha mentoria, se você não tem um conhecimento de alguma coisa, você não consegue dar continuidade, tá? Então, essa história de você chegar lá no médico, tá? E dizer assim, eu largo a minha vida nas tuas mãos, me ajuda a emagrecer, isso não funciona, gente. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Por quê? Porque você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer a sua saúde, você precisa conhecer o que você está fazendo. Né? Então, assim, aqui a gente está falando, passando informações aqui, né? Mas existe muita informação sobre estratégia carnívora, né? Eu e o Cobra, nós fomos pesquisar, a gente segue pesquisando, a gente segue estudando. Por quê? Porque isso nos traz o suporte suficiente para a gente dar continuidade, né? E para justamente a gente rebater essas pessoas que chegam perto da gente e que dizem, porque carne causa câncer. Porque carne apodrece no intestino. Porque comer muita carne vai te dar... tem muito colesterol, você vai ter um problema cardíaco, né? Você vai ter uma arteriosclerose. Então, para tudo isso existem respostas, tá? A gente fez várias lives falando sobre colesterol, falando sobre todos os assuntos. Se vocês forem pesquisar, a gente já falou sobre tudo, sobre suplementação, sobre a não necessidade de suplementar. Então, assim, isso é importante. O conhecimento, gente, isso é uma coisa que a gente não está acostumado a pesquisar, né? A gente está acostumado lá a estudar no colégio e só decorar a matéria que vai cair na prova. A gente está acostumado a ir lá no consultório médico e pedir a pílula da salvação, né? Vai na farmácia e compra, chega em casa e quer que tudo se resolva num passe de mágico. E isso não existe, gente. Isso não existe. Se a gente não tiver força de vontade de pesquisar e de se informar, a gente não vai para lugar nenhum. Não vai. E na carnívora, eu sinto dizer, você não vai passar da primeira semana se você não for atrás de informação. Né? Conhecimento. Seja fazendo uma mentoria com alguém, não necessariamente você tem que fazer mentoria comigo, com o Cobra, mas seja buscando conhecimento, gente, porque isso precisa. Você precisa ter respostas para suas perguntas, respostas para aquilo que está acontecendo no teu corpo, né? Para que você não desista, porque senão você vai dizer assim, a carnívora me deixou constipado, não vou mais fazer. E aí você vai embora e você vai seguir a sua vida lá comendo na Carbolândia eternamente. Daqui 10 anos vai estar com uma doença dessas aí, né? Uma esteatose hepática, ou uma pré-diabetes, uma síndrome metabólica, ou então ovários policísticos, né? Daí começa a vir a conta, porque a conta chega, gente. Né? Os boletos não perdoam, não. Boleto vem, cara. Boleto vem. A Érica tá dando uma declaração aqui bem legal. Érica Brito Cruz. Cobra, hoje completo 8 meses de carnívora e 30 quilos a menos. Uau! Show!
Show. Eu perdi 25 quilos. Parabéns, você me bateu aí nessa perda de peso. É muito legal. Né? Ainda mais assim quando vem com saúde, essa perda de peso com saúde, gente. Porque a carnívora, ok, quem quer perder peso, seja bem-vindo na carnívora. Mas você vai ganhar saúde na carnívora. Você não vai ganhar só perda de peso. Você vai ganhar saúde, você vai ganhar composição corporal, você vai ganhar um mindset diferente, você vai ganhar memórias. É só ganho, gente. É um ganha-ganha. Carnívora é ganha-ganha. Concorda, Cobb? Concordo. Falaram uma informação certa aqui, que realmente eu falei pela metade, né? O Liver King também não come só carne, ele come carbos também, come frutas, verdade, ele come mesmo. Mas é bem pouco, assim, né? Proporcionalmente, a quantidade de carne que ele, pelo menos que ele diz que come, né? É bem pouco. Então, ele estaria dentro de uma estratégia carnívora. Exato. A gente sabe que o Liver King aí tem uma polêmica, né? Deu uma polêmica um tempo atrás aí com ele, descobriram uns e-mails, ele andou tomando uns anabolizantes e tal. Só que assim, ó, na verdade, ele é um personagem, né, gente? Ele estereotipa ali muito também, né? Ele tem aquele físico dele, que ele já na verdade, ele antes da carneira, ele já tinha um físico avantajado, que ele já vinha, né, trabalhando isso, e ele se mantém. Então, assim, ele tem todo aquele marketing louco dele, mas a base dele é carnívora, tá, gente? A gente não pode tirar os louros dele, né? Da alimentação base dele ali. Ele vai inserir, né? Agora, o que aquele louco carrega de peso? O que aquele louco pega de peso, né? A frutinha ali vai pro músculo e já some aquela glicose. Tá em 2 segundos. Ele já gastou tudo, né? É diferente. Cobra aqui, ó. Perguntaram sobre ácido úrico. Então, a gente teve uma conversa com o Dr. William Ruth, a gente falou bastante sobre ácido úrico. Se você quiser ouvir a explicação completa, só você assistir a live. Tem até um short, que eu acho que a gente fez um short só de ácido úrico. Mas basicamente é o seguinte, que eleva ácido úrico é frutose, é açúcar, não é a carne. Exato. Outra coisa que perguntaram. Sou hiperrespondedor, né? No caso do colesterol, sobe. Posso fazer carnívora? Então, você como hiperrespondedor, e aí eu vou fazer até um trocadilho. A gente não tem resposta para você ainda, porque o hiperrespondedor é uma coisa que ainda está sendo pesquisada, né? Inclusive tem uma live bem interessante do Henrique Altran falando sobre isso, com um hiperrespondedor que está participando de uma pesquisa lá americana, que eles fazem o seguinte: colesterol por si só não significa risco cardiovascular, nem para hiperrespondedores. Aí o que eles fazem? Eles fazem os outros exames para risco cardiovascular, que é calcificação da coronária, ultrassom. Então, se eu fosse hiperrespondedor, o que eu faria era acompanhar os outros exames e não me preocupar tanto com o colesterol. Porque o colesterol, até onde eu entendo, ele é um problema se e somente se você tem síndrome metabólica. Se você não tem síndrome metabólica, você está fazendo uma carnívora, você está indo na contramão da síndrome metabólica, você está indo para o outro lado. Se você tem um colesterol mais elevado numa situação dessa, ela não caracteriza risco cardiovascular. Então, assim, colesterol, gente, aqui, ó, esse aqui é lindo para falar sobre colesterol. Para você saber de onde que vem esse marketing do colesterol. Esse mito. Porque a gente também tem estudos aí, né, Cobra, que mostram que pessoas, famílias que têm um perfil de colesterol mais alto, né, um colesterol mais elevado, são famílias que têm maior longevidade, são indivíduos com maior longevidade. Então, se a gente tem um estudo mostrando isso, é porque o colesterol não é tão vilão assim, né, gente? E outra coisa, né? Ok, pode um carnívoro morrer de ataque cardíaco? Pode. Qual é o histórico pregresso? O Sean Baker estava falando isso hoje, não tá? Eu acho que foi. O professor Diego, foi o que aconteceu, né? Sim, porque assim, ó, se você já tem um histórico de calcificação de artérias, tá? Você já tem. Não é 1 mês, 2 meses de estratégia carnívora que vai te fazer limpar isso, gente. 1 ano. Né? Você vai
é um processo. E às vezes nem um ano, Cobra. Dependendo do estado que está ali, vai mais tempo. Né? Ou você vai parar de acumular placas ali naquela inflamação. Porque assim, gente, inflamação de artéria é o quê? Quer explicar, Cobra, aí? O que é? Excesso Por de que carboidrato, inflama? excesso do irmão do carboidrato, que é na verdade, o filho do carboidrato, né? Que é o álcool. Excesso de cigarro, estresse, óleo de semente, toxinas. Não, os vasos sanguíneos passa tudo pelo vaso sanguíneo. Se você joga porcaria para dentro, ele vai estragar o vaso sanguíneo. E o Exatamente. colesterol, ele vai lá para tamponar. Ele não vai para entupir. Só que Porque ele as está tão células quebrado. inflam. Existe umas célulazinhas que começam a inflar nas paredes das artérias e ficam espaços, gente. Tá? E nesses espaços é onde vem o colesterol para tentar acabar com o problema ali. Ele vem para apagar o incêndio, ele vem para apagar a inflamação. E aí ele está na cena do crime, ele leva a culpa. Né? Então, assim, a causa principal desses acúmulos de cálcio nas artérias, né? Onde está presente o colesterol, na verdade, é a inflamação causada pelo excesso, pelo consumo excessivo de carboidratos e também de frutose, tá, gente? Essa questão aí do ácido úrico é uma questão super importante, né? E como o Cobra falou, o Dr. William Hudson falou, nós fizemos uma live faz um mês com ele explica bem sobre a questão do ácido úrico. O ácido úrico, ele também é importante no nosso corpo, ele também tem um papel de importância aqui, né? Porque ele é um mecanismo ancestral de regulação do nosso depósito de gordura corporal. A gente aciona o ácido úrico, né? Para que a gente crie uma leve gordura visceral, isso já nossos ancestrais eram assim, comendo as frutinhas lá no final do verão, para que a gente pudesse passar pelos invernos rigorosos com um depósito pequeno, a pochetezinha de gordura para te passar o inverno, para te ter uma reserva. Né? Então, assim, o ácido úrico também tem um papel fundamental no organismo. Todos os componentes do nosso corpo são fundamentais. Não é que ácido úrico é vilão. O problema é que a frutose, ela vem... Então, aquela frutinha que tinha na árvore no final do verão, ela está disponível durante todo o ano. E não é nem aquela frutinha da árvore. A nossa fruta de hoje é uma fruta que é puro açúcar, que é pura sacarose e pura frutose. Então, assim, você come esse excesso, você vai comer uma manga dessa Palmer que a gente compra, que é puro açúcar, ou uma uva sem semente, que é puro açúcar, claro que o seu ácido úrico vai subir. E aí vai o quê? Vai ativar o quê? Esse mecanismo de acúmulo de gordura visceral, que era a nossa proteção para os invernos. E a gente não tem mais inverno. A gente não passa fome. Que é a esteatose hepática, gordura no fígado, gordura visceral, né? E que perguntaram aí se quem tem gordura visceral pode fazer carnívora. Na verdade, a carnívora reverte a gordura visceral e muito rápido. Porque a gordura visceral é como se fosse assim, aquele excesso de frutose, de carboidrato que você comeu, ele acumula ali no fígado. Como você não dá a oportunidade do corpo de usar aquela gordura, ele vai acumulando. Quando você faz a carnívora, você dá a oportunidade do corpo de usar aquela gordura. É a primeira que vai. É a primeira que vai, né? Porque os fígados já estão com ela ali e ela já vai transformar em corpos cetônicos. Steatose hepática na carnívora é questão de semanas, meses para resolver de forma milagrosa. Os médicos que são céticos, né? Eu já vi algumas pessoas falando isso, né? Comecei a fazer carnívora, não falei com o meu médico. Fiz o exame, quando eu voltei lá, minha steatose hepática estava zerada, ele não entendeu o que aconteceu. Ele não entendeu. Exatamente. E aqui falando sobre também essa questão visceral, tá? A questão da vesícula, aquela vesícula que está cheia de pedras, né? Que são pedras, a maioria pedras de oxalato, tá? Derivado de plantas, porque o que acontece? O teu intestino não digere aquilo, o corpo não sabe o que fazer com esse oxalato, porque ele é o oxalato, gente, é uma areia, tá? Cristal de areia que tem nas plantas, certo? E é falta de uso também, né? Oi? A vesícula biliar, ela entope falta de consumo de gordura. Falta de gordura, porque quando tu morde a gordura,
na boca, mastiga a gordura, a vesícula libera as enzimas, né? E quem não come Sais gordura? biliares. Quem tem nojinho de gordura faz o quê? Não libera os sais biliares, daí vai acumulando. E aí junta os oxalatos ali, junta... É isso que acontece. E aqui tinha uma pergunta sobre vesícula, sobre consumo de gordura. Quem não, assim, ó, quem não tem vesícula, tá, gente? Deve consumir gordura mais fracionada, não comer muita gordura numa refeição só, vai comendo gordura durante o dia, porque existem outros mecanismos além da vesícula para que você possa liberar essas enzimas, tá? Porque o nosso corpo é muito inteligente, né? Mas pode ser que também a pessoa que não tem vesícula, pode ser que ela precisa repor Isso. os sais biliares. Isso, eu ia complementar. Então, assim, tem pessoas que conseguem administrar, tem outras que precisam repor. E quem tem pedra na vesícula, né, também tá com uma vesícula que não tá funcionando. É como se não tivesse. Essa que é a verdade. Então, até essa vesícula, a gente ainda não tem informação, tá? Se essa vesícula com a carnívora, ela pode curar. A gente não tem ainda esse tipo de informação, não tem esse conhecimento. Mas o que a gente sabe é que vai parar de acumular coisa ali, né? Se você vai parar de acumular, você vai tentar essa vesícula, provavelmente ela vai tentar voltar ao funcionamento normal. Agora, uma vesícula que está uma pedreira já, é meio difícil, né, reverter. Porque tudo que E se está... bobear, tem que tirar mesmo. Se É, bobear, tem que... se bobear, tem que tirar, né? E quem perguntou sobre a vesícula é uma pessoa que fez bariátrica, né? A mesma pessoa perguntou? Perguntou também sobre intestino permeável, desbiose e Tá endometriose. tudo associado, né, gente? Tá tudo associado. Tudo associado. A endometriose, a gente sabe aí que a carnívora, ela melhora muitos quadros de endometriose, né? Porque a gente tem que pensar assim, ó, que tudo é inflamação. E tudo começa pela boca, né? Todas as nossas doenças começam pela boca. Doenças, gente, a genética comanda 3% só, tá? Das nossas doenças. O resto é epigenética, tá? É o ambiente moldando o gene, esse ambiente que faz parte o quê? O seu ambiente familiar, onde você consome determinados tipos de alimentos, onde você tem determinados tipos de comportamentos, onde você tem determinados tipos de emoções. Esse é o ambiente que você vive. E isso vai comandar se você vai ativar ou não um gene específico de doença que você já tenha, certo? Mas a maioria das doenças são metabólicas, tá? Elas não são doenças genéticas. A gente tem mania de dizer que, porque a minha mãe teve, eu também tenho. Porque meu pai, a minha família do meu pai toda teve câncer de próstata. A família da minha mãe toda teve câncer de mama, né? Então, assim, existe talvez um gene que predispõe, mas você liga o gene com o quê? O que a sua mãe comia? O que ela te dava para comer? O que você come? O que você dá para os seus filhos hoje? É uma repetição. Como é que não vai repetir a doença? É, Um é filho adotado, às vezes. Filho adotado. hereditariedade de alimentação. Às vezes um filho adotado tem a mesma doença do pai e da mãe adotivo. E como que se explica isso? Isso é genética? Não é, né? Irmãos gêmeos que são criados em casas diferentes. Um desenvolve a doença e o outro não. Você já tem estudos mostrando. Por quê? Porque é a epigenética que faz esse comando. Caraca, Alessandro, eu assisti, não sei se você já assistiu esse documentário. Estava estudando o inimigo, né? What the Hell. Já assistiu? Netflix? Já assisti. Já assisti. Meu Deus do céu! Que impressionado. Cara, ele é antigo, eu nunca tinha assistido, eu sabia. Eu tava passando lá, Netflix já assisti tudo, não tem mais nada para assistir lá de perto. Aí eu falei, vou assistir esse troço. Meu Deus do céu, cara. Que coisa manipulativa. Manipulativa. Dá vontade de ir lá na casa daqueles médicos lá e dar esganar eles, falando mentira pros outros. Tem de tudo, né? Agora tem esse seriado aí na Netflix dos gladiadores. Veganos. Dieta dos gladiadores. Escravos, né? Que comiam ração. Vamos ser bem sinceros, tá? Porque a carne era do rei. A carne sempre foi do rei, gente. A gente Oi? vai fazer a live com o Zé, aquele que eu te falei.
Semana que é carnívoro, que vem. que era vegano e agora é carnívoro. Ele participou de um documentário que é The Game Changers Debunked, que desbancando o mito dos gladiadores. Ele Ah, participou muito. do documentário. É? Ah, então semana que vem teremos uma live bombástica aí para quebrar esse mito aí, gente. Não, semana que Vamos vem eu quebrar. acho que é o Pipo. Semana que vem eu acho que é o Pipo. Ah, não é ele? Ah, não, você O está falando Pipo, de outra pessoa. o Pipo, o Pipo tem uma história legal que vai ser com ele. Ele trabalhou na indústria farmacêutica, Hum, muitos anos. ah. Então, cairemos com a live semana que vem. A live vai cair nos primeiros 5 minutos. Vai. Né? Porque, enfim, vamos ver o que mais tem aqui de Pô, a perguntas. galera tá participando pra caramba aí, cara. Eu tô olhando os É, comentários. eu Aí tem a não tô pergunta e a conseguindo. resposta, tem a pergunta e a resposta. O pessoal mesmo tá se respondendo Que aí. bom. Não, o Renato tá aí nos ajudando um monte. Renato, fizemos uma live com ele muito legal. Não sei se ele tá aí ainda. Obrigado, Renato. Aqui, ó. Ele tá Intestino respondendo um monte. permeável e disbiose. Demora muito a recuperar a normalidade na carnívora? Aquilo que eu respondi antes, tá? Dependendo do estado que tá o teu intestino, vai ser a demora, tá? A cura, gente, se a gente levou 30 anos para adoecer, você não vai se curar em um ano. Você vai demorar mais tempo, tá? Então, assim, carnívora é um estilo de vida. É um estilo de vida para que você recupere a sua saúde num longo prazo, certo? Se você só quer emagrecer, de repente você faz a linha carnívora por 6 meses, você fica bem, emagrece, ok. Mas para a saúde, para a cura, é longo prazo. É um estilo de vida, gente. É para mudar, é para quebrar, sair da Matrix, é para gente parar de dar dinheiro para essa indústria farma big, né? Que só te consome. Essa indústria de comida que só te consome. Né? Uma te adoece e outra te envenena, sei lá. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Porque não dá nem para dizer que uma te adoece e outra te cura. Uma te adoece e outra te envenena. E a gente tem que sair disso. Né? Que forma é de sair disso? É realmente aí na contramão de tudo o que está escrito aí. Né? E a gente já, aqui, com os carnívoros, a gente já tem encontrado o respaldo que a gente precisa, né? O respaldo, inclusive, de estudos aí sobre a carnívora nos últimos tempos, né? Então, a gente tem aí um estudo de Harvard, né, que está mostrando que é possível pessoas viverem por 6 meses comendo só carne, né? Que houve, né, a remissão de quadros de doenças de diabetes, né, de outras doenças. Então, assim, a parte da psiquiatria teve uma pergunta aqui sobre a questão psiquiátrica também, questão de bipolar. Deixa eu ver. É, bipolar. É, né? Foi a Isabela mesmo que Tá. perguntou. Tem, Então, tem porque aquela bipolar carnívora lá que eu queria chamar para fazer uma live com a gente. temos a bipolar carnívora. Então, assim, a gente, a minha área neurociência, eu pesquiso bastante sobre essa questão do uso da cetogênica. Tá, não, a carnívora ela não é muito divulgada nesse mundo da psiquiatria, mas a cetogênica, que é um pulinho para carnívora, ela é utilizada há 100 anos para tratamento da epilepsia, gente. Epilepsia que não responde mais com medicações. Aquelas crianças que têm crises epiléticas a cada 30 minutos estão sendo tratadas com dieta cetogênica, né? É corpos cetônicos entrando no cérebro. Então, assim, as questões psiquiátricas, todas elas estão associadas com o que eu falei anteriormente, que é a resistência insulínica do cérebro. Né? Então, no momento que você faz uma cetogênica, a carnívora ela é melhor ainda que a cetogênica, porque ela cria mais corpos cetônicos mais rapidamente do que a cetogênica. Você está com o olho Minha aí, lente, Cobra? minha lente saiu do lugar. Posso tirar rapidinho? Pode, Cobra, pode, tranquilo. Rapidinho. Então, pessoal, assim, ó, essa parte da psiquiatria, tá? Ela está sendo muito desenvolvida aí, os tratamentos com a dieta cetogênica, né? Inclusive, tratamentos para pessoas que são alcoólatras, tá?
que estão fazendo um tratamento de desintoxicação, foi feito um experimento com dieta cetogênica e as pessoas conseguem passar pelo processo de desintoxicação com menos sintomas, né? Isso não é uma maravilha, porque quanto menos sintomas tu tem, mais fácil é de desintoxicar, mais fácil é da pessoa conseguir voltar a ter uma vida normal, né? Então, assim, já estão sendo feitos estudos, a cetogênica tá a 1000, né? Para quem não conhece, aí tem um livro maravilhoso, eu só acho que não tem em português ainda, mas é The Brain Energy, né? Que fala exatamente sobre a energia que o cérebro precisa para o seu funcionamento, né? E aí entra a questão das mitocôndrias, entra a questão do funcionamento delas para gerar energia, né? Então, essa questão cerebral, ela é muito privilegiada com a estratégia carnívora, com o organismo em cetose. Vamos ver o que mais que o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, gente. Eu não estou conseguindo acompanhar muito a timeline aqui, mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então vou falar aqui, ó. Entrou uma pergunta sobre uso de gordura para cozinhar, tá? Perguntando aqui se o melhor é o tutano, o sebo, a banha ou o azeite de oliva. Sim. Eu, particularmente, gosto muito de usar a banha, mas eu vou dizer para vocês, o sebo é o melhor. Por quê? Porque o sebo é o que libera menos estamina. A carne de porco, né, é uma carne muito boa e a banha também é maravilhosa, mas o sebo é melhor ainda. O sebo, ele é um produto assim que ele não tem muito sabor, né? Quando você vai fritar uma carne, ele alcança altas temperaturas e ele não promove liberação de estamina, tá? Principalmente para quem tem problema de questão de intestino permeável, quem é mais sensível. A banha, em segundo lugar, a banha é maravilhosa, né? Também tem muitos aminoácidos, tem magnésio na banha. Depois você pode optar por um azeite de oliva, né? Porque ele não é de uma semente, ele não é óleo de semente, é um óleo de uma fruta, né? Você pode também utilizar o azeite de coco, né? O azeite de coco babaçu, o azeite de coco, né? Você pode utilizar também. Só que ele tem um sabor mais peculiar, né? Principalmente para fazer frituras. O mais indicado é o sebo e a banha, tá? Deixa eu ver alguém mais perguntando aqui. Peraí. Vamos ver. Nossa, que agonia. Você conseguiu tirar aí, cobra? Consegui tirar. Ó, aqui a pergunta, vou seguir na gordura aqui, bacon de manhã. Gente, bacon é uma gordura maravilhosa, tá? É muito melhor você consumir um ovo com bacon junto de manhã, tá? Porque você vai estar aumentando a quantidade de proteína e a quantidade de gordura, tá? Foi feito um estudo aí de que a primeira refeição, se você consome na primeira refeição do dia proteína, você vai ter menos fome durante o resto do dia. Isso para quem faz uma alimentação tradicional, tá? Então, para quem tá na carnívora, gente, acrescentem o bacon, tá? Tentem comprar um bacon que não tenha muito glutamato, um bacon mais artesanal, um bacon que seja, né, fatiado. Existem variações aí. Então, procurem os produtos que tenham menos glutamato, tá? Nitritos e nitratos, tá? Gente, estão absolvidos, pelo amor de Deus. A gente produz nitritos e nitratos na saliva, tá? Então, assim, o que se usa para conservar essas carnes embutidas, quando é nitritos e nitratos, vocês podem ficar tranquilos, podem consumir. Tá? A questão maior dos embutidos são os carboidratos e, óbvio, né? Qual é o embutido que você está comendo? Da onde que, né?
Tá? É feito de quê? É carne mesmo? É um produto, né, de qualidade, o que você vai consumir? E se não tem muito açúcar também, tá? Deixa eu ver o que mais tem de pergunta, Cobra. A Miriam comentou umas 3 vezes aqui sobre ter ficado enjoada na carnívora. Ter tido ânsia de vômito. O enjoo na carnívora é assim, ó. Então, o que acontece, gente? Vocês sabem que a gente tem mais bactérias do que células, né? No nosso corpo. Nós somos um microbioma, né? Nossa pele tem bactérias, nosso intestino é repleto de bactérias. O que acontece aí nessa questão do enjoo? Algumas coisas, tá? Primeiro, a tua vesícula pode não tá funcionando muito bem, né? Você tem alguma pedra ali, você não ter ausência de vesícula, e a gordura acaba que você não consegue digerir ela facilmente, você não consegue processar. Desculpa. Mas também tem uma outra coisa. Nós temos bactérias no nosso intestino que elas podem ser gram-positivas ou gram-negativas, tá? Esse excesso de bactérias gram-negativas é que faz o nosso intestino fermentar. Quando a gente consome muito açúcar, consome muita planta, fatalmente você vai ter uma disbiose intestinal, tá? Você vai ter mais bactérias gram-negativas do que positivas ali. Essas bactérias, tá? Estão associadas ali, vamos colocar bactérias, vamos colocar parasitas, protozoários, tudo que tem ali. A gordura, ela faz com que esses animaizinhos morram, certo? E você vai sentir esse enjoo, porque o que acontece? Esses serizinhos, essas bactérias, eles têm vida. Eles estão no nosso intestino, eles têm vida. Eles estão mandando comunicação. Eles mandam comunicação para o cérebro daquilo que eles gostam e daquilo que eles não gostam de comer. Então, às vezes, a gente está sendo comandado aquela vontade, principalmente ali naquela primeira semana da carnívora, você está sendo comandado a comer o reboco da parede, porque você está louco para comer açúcar. Por quê? Porque você está cheio de bactérias que gostam de açúcar. Elas estão no comando, elas mandam sinais para o cérebro, elas mandam sinais nervosos, através de neurônios que nós temos nos intestinos, manda sinal para o cérebro. E aí você fica assim, tipo, robozinho, né? No comando delas. Aí você tem que dizer assim, quem manda aqui sou eu. Né? Não são vocês. Aqui quem manda sou eu. Então, você vai ter que ter também uma força de vontade de dizer não, eu não vou alimentar vocês. E aí elas começam a morrer, né? E a gordura faz com que elas morram mais rápido e podem causar esse tipo de enjoo pela liberação de toxinas, né? A morte de parasitas ali, ou pela falta, pela diminuição do funcionamento da vesícula biliar ali, que não está liberando as enzimas, né? Para digestão dessa gordura. Então, são 2 fatores aí que podem estar dando enjoo. O que mais temos aí, Cobras? Estamos indo para 1h30 de live. Daqui a pouco a gente tem que encerrar porque o Instagram derruba. Carnívora zero gás. Galera, eu tô vendo alguns comentários aqui perguntando diretamente para mim, essas coisas assim, pode mandar direto no direct que eu respondo, tá? Não sei aqui não. Eu respondo 100% dos directs que eu recebo. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Hein? Esbarrei alguma coisa aqui e sumiu. Não consigo uma coisa mais ver normal aqui. Hã? Sumiu as perguntas? Não consigo mais ver as perguntas. Peraí, deixa eu ver. Tem... Eu tô acessando. Eu acho que das perguntas a gente já respondeu. Candidíase. Acho que sim, né? Que eu tinha visto, sobre a candidíase. Lê, fale sobre a candidíase. Um dia você comentou sobre o ovo e que a carnívora ajuda nós também na candidíase de repetição. Sim, gente. Tá? Então, assim como tem as bactérias no nosso intestino, também nós temos bactérias no trato
urinário, no trato genital, né? E elas se alimentam do mesmo açúcar. Quando você começa a cortar essa produção de açúcar, o que acontece no início da carnívora para quem tem candidíase, tá? Mulheres que têm frequentemente candidíase, vai ter uma super crise, aviso para vocês. Tá? Nem tudo é maravilha, vai ter. Por quê? Porque elas estão morrendo, elas estão bem doidas. Então, elas vão fazer tu vai ter uma super crise, vai ter que fazer um tratamentozinho ali, de repente pode usar um tea tree, um óleo de coco, tá? Que também ajuda, porque o óleo de coco, né? Você pode passar dentro da vagina ali com um pouquinho de tea tree para ajudar na morte dessas bichinhas, tá? E de repente até vai ter que fazer um tratamento com uma medicação padrão, um fluconazol, tá? Porque você começa a mexer, assim, ó, sabe quando você pega um palitinho e mexe no formigueiro? Elas vão começar a sair, gente. Vão começar a brotar, assim como a pele brota, né? Assim como você fica enjoado, assim como você pode ficar constipado, assim como você pode ficar não perder peso, estacionar. Então, assim, cada corpo vai reagir diferente. Aí essas questões aí femininas também acontece isso, tá? Mas digo para vocês, é uma vez que aparece essa candidíase aí e depois nunca mais. Esquece que isso existiu. A mesma coisa para quem tem amigo meu desistiu nessa fase aí. Psoríase. Ah. Já vi várias pessoas com psoríase que resolveram a carnívora. Quando ele começou, a psoríase atacou. Aí ele, não, esse negócio faz mal. Aí parou. Isso é uma coisa que a falta do conhecimento acaba trazendo esse tipo de consequência. Às vezes a pessoa deixa de fazer uma carnívora porque teve dor de cabeça, porque teve uma diarreia. E não é diarreia, são fezes líquidas. Às vezes tem uma constipação que não é constipação, né? É só uma adaptação também. As fezes líquidas, o Henrique estava falando que pode ser até o seguinte: imagina, o intestino tinha que fazer uma força danada para levar aquele monte de coisa para frente. Bolo fecal. Aí você tira aquele bolo fecal e o intestino continua fazendo a mesma força. Aí joga. Sim, o peristaltismo, né? A força do peristaltismo ali, ela estava agindo com uma determinada força, claro, faz todo sentido. E é uma aí força você tem uma evacuação mais rápida, né? É uma força muito grande que a gente tem, né? E isso tudo a gente vai se readequando, gente. A gente vai se, né? Se renovando. Na verdade, a carnívora você renova. Você renova o seu intestino, você renova todo o seu organismo, né? E cada ano que a gente passa na carnívora, mais. Né, Cláudio? É impressionante. E é tão bom, gente, que a gente não quer sair, tá? Esse ano passar a primeira fase. Esse ano foi meu ano da preguiça, você acredita? Mas uma preguiça boa. Assim, é bom. Tipo, pra que eu tô fazendo esse monte de coisa? Né? Pra que eu tô fazendo esse monte de coisa? Vou fazer menos aqui. Fazer menos. E tô fazendo menos, tá dando certo. Mas doideira. Eu vou te dizer uma coisa, Cláudio, tá? Que a gente já vinha falando desde o início lá. A carnívora, ela te tira da Matrix de uma forma que você não aceita mais o sistema. Não. Concorda? Não é fácil, não. Cara. Não é fácil, não. Porque a carnívora, vou avisar, vai te dar solidão. Vai. Porque você acaba virando uma pessoa que não se encaixa mais. Né? Você não se encaixa. E você não se encaixa não é porque você é melhor, que você é pior, não. É porque você passa a ser o diferente. Você sai da manada. Melhor ou pior? Você sai da manada. Mas é diferente. Então, assim, não é nem porque você não vai comer a mesma coisa das pessoas, é porque você passa a vibrar em outra frequência. É outra frequência. É outra frequência. E é totalmente diferente. Gente, assim, ó, vocês têm que pensar, falar um pouquinho de espiritualidade, então, pra gente encerrar aqui. Se você tá cheio de bicho dentro de você, que vibração, vamos falar quem fala em vibrações e boas vibrações, que vibração que você vai ter, cheia de parasitas, cheia de bactérias negativas, uma proliferação enorme no teu corpo. Que vibração é essa? Que vibração, que consciência elevada você vai ter,
tá? Com um cérebro que não está operando, tá? Que está criando placas beta-amiloides ali, que tem fungo no cérebro, tá? Porque a gente sabe que placa beta-amiloide é fungo e que vem a proteína tal ali cobrir ela para tentar preservar e diminuir aquela proliferação, né? Gente, que consciência elevada, que não existe isso. Não vou falar qual é a cultura né, que mais trabalha isso. Ah, vamos elevar a nossa consciência, vamos ficar limpos de carne do organismo. A carnívora que te limpa. A carnívora te limpa. A carnívora te conecta com Deus. A carnívora te conecta com o mundo, com a criação, com o desenho de que esse mundo foi feito. Tá? Com o sol. O sol. O chão, com a água. Terra. Hoje eu fiz um biohacking que eu estava querendo fazer há muito tempo. Tinha feito na semana passada. Tinha feito na semana passada, mas a água não estava tão gelada. Eu tinha colocado, acho que uns 14 quilos de gelo no tonel. Hoje eu coloquei 20 e ela ficou uns gelinhos. Então significa que ela estava mais gelada. E é impressionante assim como é que... Eu não sei nem explicar. Eu não sei explicar. Mas como é que eu me conecto com a água? Não é uma coisa que eu tinha antes, assim, entendeu? É um negócio muito doido, carnívoro. E o sol. A gente vai dando passos e evoluindo na carnívora. Isso que você tá fazendo aí, eu ainda não consigo fazer. Eu tenho uma explicação física para isso. Porque essa vibração ela é física, né? Eletromagnética. Nosso corpo é eletromagnético. Quando um elétron se move, ele gera um campo eletromagnético em volta, assim, ó. Quando ele se move para lá, o campo eletromagnético é assim. É assim que a gente produz eletricidade, é assim que a gente usa a eletricidade, é assim que a gente grava informações no HD, ou na nuvem, no HD lá do aquele servidor, né? É por eletromagnetismo, isso não é magia. É uma coisa que acontece. A gente mudou a nossa energia, a fonte de energia, né, para a gordura, é um outro eletromagnetismo que a gente entra. E esse eletromagnetismo que a gente entra é o original, para qual a gente foi feito. E era quando a gente se conectava com a natureza. A gente se conectava com o eletromagnetismo do Sol, da Terra. Então, assim, eu sinto muito mais essa conexão hoje com a natureza, essa vontade de ir para a natureza, essa vontade de sentir o sol. Então, assim, é um negócio essa vontade do simples, né? De sair dessa vida que te comanda a estar sempre apressado, correndo, produzindo, querendo, né, ser produtivo, querer, né? Eu não sei, eu tô numa outra vibração, completamente diferente. Não, né? A gente aprende a dizer mais não, né? Eu acho que é também. isso. A carnívora tem também essa questão estoica, né? De a gente... Você vê que a maioria dos carnívoros são estoicos. Porque os não certos são muito mais importantes do que os sim certos. A gente, às vezes, acha que para resolver um problema você tem que acrescentar alguma coisa. Né? Ah, não, eu estou com tal problema, eu tenho que acrescentar um remédio. Não, na verdade, você tem que tirar o que está causando aquele problema. E aí, quando a gente faz a carnívora, a gente tira tudo. Né? É uma dieta de eliminação. E aí a gente vê que quando a gente tira, é muito mais eficiente do que quando a gente põe. E a gente passa a fazer isso na vida. Tipo assim, para que eu tenho 50 sapatos? Para que eu tenho 80 bolsas? Para que eu tenho, né, 40 camisas? Para que eu tenho 20 cuecas? Para que eu tenho 3 bicicletas? Bem isso. Né? Bem e aí isso. Você vai desapegando. Para que eu estou num processo de mudança. Pensando isso? Eu estou num processo de mudança. Eu saí de um apartamento que eu vendi, estou na casa da minha mãe e estou indo para o novo. Gente, eu estou indo com a metade das coisas, porque eu dei tanta coisa. Eu disse assim, gente, eu quero simples. E assim, ó, até coisas de cozinha, porque eu não produzo mais comidas e não preciso mais de ralador, não preciso mais de processador, não preciso mais de batedeira. Eu disse, cara, sabe o que eu preciso me mudar? É com um forno. Eu comprei um forninho agora, um forno air fryer da Oster.
que ele é todo de inox, né? Não quis comprar as air fryer. E ele disse, Que é com legal. ele que eu vou me mudar, com a minha churrasqueira, e eu preciso ter uma boca de fogão para esquentar uma aguinha ali. Gente, eu não preciso de mais nada. É simples. A carnívora te deixa na vida simples. Vai se É impressionante. simplificando. É impressionante. Por exemplo, eu descobri agora com o nosso amigo DJ surfista, descobri assim, né? Se revelou para mim o poder da carne moída. Olha aí. Cara, a carne moída é uma bênção. É. No supermercado eu comprei um monte de carne moída, aí você refoga ela um pouquinho e deixa na geladeira. Tá ali. É a salvação. Você tira, aquilo ali vai ficar ali 15 dias na geladeira, não estraga. Eu pego de colherinha assim, como frio. Frio. Mistura com ovo, faz um ovo, bota um temperinho, bota um negócio. Tá com fome. Cara, é a forma mais prática de se alimentar. É mais prático do que colocar a carne na airfryer. É mais prático, claro. E ter essas comidas prontas é importante, né? Ter essa oferta, essa abundância na geladeira, porque a gente acha que carnívoro é escassez, gente. Carnívoro é abundância. Escassez é dieta de contar calorias, né? Eu acho que a carnívora, assim, a carnívora ensina a gente ter tudo que a gente precisa e só o que a gente precisa. Só o que a gente precisa. O essencial, né? Cobra, 15 minutos aqui para fechar 2 horas, daqui a pouco derrubam a live. Gente, vamos deixar gravado isso aí. Eu vou te passar aí, vou ver se eu consigo te passar a capa da live. Vamos ver se você consegue colocar. E gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela participação, obrigada aqui pro pessoal que ajudou a gente aqui no chat, né? Sempre tem uns carnívoros maravilhosos aqui participando, né? Pessoal que já está nos seguindo aí há anos. E semana que vem temos Carnívoros em Foco. Vai ser o pico, né? Já tá começando a travar. Ó. Então, semana que vem, gente, bate-papo carnívoro aqui, terça-feira, 20 horas, com o Pipo, muito Carnívoros em Foco. Eu já fiz uma live com ele, aquelas lives de domingo que eu abro assim, aleatório, e ele entrou comigo, a gente conversou, pô, super gente boa, tem uma história fantástica de superação, bem bacana. Então, tem um cara muito inteligente, continuo trocando ideia com ele, né? De vez em quando a gente troca umas ideias. É um cara muito, muito 10. Está estudando nutrição agora, por vocação. É bem legal mesmo. Então, pessoal. E eu queria pedir desculpa que eu dei essa escapulida aí, mas eu depois de velho, a gente começa a não enxergar de perto, né? Não. Aí eu coloquei uma lente só. Eu fico com uma lente de perto, um olho enxerga de longe e outro enxerga de perto. Já viu isso? E aí a lente, acho que ela dobrou, que ela é bem fininha, ela dobrou, ficou aqui assim, tava me incomodando. Aí eu tive que ir lá tirar. Eu sou meio cabaço para isso, assim, eu não sei muito lidar com lente. Não estou aprendendo ainda, né? Eu acho que eu não então, adaptaria. Tô com o olho bem vermelho, ó. Ah, então. Agora você tem que tirar e descansar o olho aí, Cobra. Já tirei, já. E é isso aí, agradecer. Pô, a live top. Muitas perguntas, né? Muito bom. Vários temas. E é aquilo, gente. É assim, é conhecimento, tá? E eu gosto de dizer o seguinte: tem muita gente boa na carnívora. Muita gente boa. Não precisa ser eu, não precisa ser Alessandro, tem mais uma galera aqui. Vá com quem você mais se identificar, que é o que vai funcionar. Mas não deixe de ir. Busque o conhecimento, seja no garimpo, que também funciona. Garimpa. Uma sugestão boa para você conhecer a carnívora, que sem puxar a sardinha para a nossa brasa. Mas vai lá no Spotify, busca lá Bate-Papo Carnívoro e maratona todos. Escuta todos. Acho que a gente está em qual episódio, Alessandro? 30 e alguma coisa, né? 30 e muitos. Eu já me perdi porque eu já estou com a segunda temporada. A gente já está no... 30 e muitos. E a gente tem muita conversa com quem? Basicamente, pessoas que fazem na prática carnívoro e vêm contar a história aqui. E profissionais de saúde que trabalham com a carnívora e muitos deles também fazem,
né? Aí é o combo. Por exemplo, na semana passada a gente conversou, a Alessandra não pôde, mas a gente conversou aqui no bate-papo com a Thaís Tomé, gastroenterologista, Maravilhoso. que aplica a carnívora, mas ela também é carnívora. Então, assim, a gente tem essas duas experiências. E aí, você ouvindo uma pessoa contando a história dela, como a gente ficou aqui, né, 1 hora, 2 horas, 1 hora e pouco, é fantástico. É fantástico porque é muito disruptivo, mas é muito simples. Você ouvir da história da boca de um, não peido, o outro, não peido, o outro, não peido, não peido, não peido, não peido, não peido, não tem mais inflamação, não tem mais isso. Todo mundo fala a mesma coisa. E não é porque a gente combinou, é porque é real. É aquela coisa, né? Igual quando você vai fazer uma acariação na polícia, você bota um para falar, bota o outro para ver se é verdade. Exato. É isso que você vai identificar a verdade. É. E o mais que isso, chega a ser besta, de simples, de óbvio. Então, eu vou resumir a estratégia carnívora para a gente finalizar em uma frase. Comer carne gorda até matar a fome. Mais o quê? Mais nada. É só isso. Carnívoro é só isso. E tem que jogar um salzinho. Tem que jogar um salzinho. E repito o que eu digo sempre, gente. Carne cura. Carne é vida. Venham para carne. E, ó, a história da Alessandra, eu já ouvi várias vezes na fibromialgia. Cada vez que ela conta, tem uma coisa a mais que ela está descobrindo. Ela está melhorando para lá, mudando para cá. A gente já está junto tem uns 2 anos, 1 ano e pouco, né? Já fazendo bate-papo. 1 ano e meio. E como que vai evoluindo. A gente vai evoluindo. E agora? Mas cura, gente. A gente não vai falar cura, né? Mas é a reversão do doença. É não ter mais sintomas. Remissão, não ter mais... É a remissão. E eu vou te dizer uma coisa, né? A gente... Eu acho que eu tô perto do processo de cura, tá? Porque a gente vai descobrindo aquele tantinho que tá faltando, né? Eu sei que essa bactéria que tá aqui tá me afetando ainda, inclusive afetando o meu intestino, certo? Então, assim, tá tudo conectado, gente. Nós somos um ser único. Então, assim, tem coisinhas pequenas que a gente vai descobrindo com a caminhada. E isso é assim, né? E a carnívora vem como alicerce fundamental para tudo isso. Não tem como a gente dividir a saúde, né? A saúde é uma só. Não. Saúde é uma só. E é isso que a carnívora faz, devolver a saúde. E por quê? Porque ela é mágica? Não, é porque a gente estava cagando a nossa saúde comendo errado. A carnívora é simplesmente a nossa alimentação original. É o retorno. A alimentação que 100 mil gerações de seres humanos fazem. É o retorno à origem. Meu avô... Não, meu avô comia isso. Minha avó, a mãe dele também, sim. Mas eu estou falando 100 mil gerações. 100 mil gerações comeu carnívoro. Será que funciona? Será? Simples assim. Será que a gente evoluiu até aqui? Será que a gente tem que voltar lá 4 milhões e meio de anos atrás no Australopithecus robustus, ou Afarensis, um dos dois. Robustos, né? E virar vegano? Gente. Cometeu o erro que ele cometeu há 4,5 milhões de anos atrás. Foi extinto. Quer ser extinto? Vira vegano. Você vai ser extinto. Você talvez não morra, mas você não vai ter, né, descendentes férteis. Tristemente. Tá? Tristemente. Porque esse é o intento. A gente sabe que esse é o intento aí da nova ordem, é que não se reproduzam mais. Que a nossa espécie não se reproduza. Né? Gente, tá ficando muito profundo. Vamos lá, cobra. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado, gente. Beijos, beijos. Boa noite. Boa noite. Você bota o bate-papo aí de colaborador. Vou ver se eu te mando a minha capinha. Que bom que essa live agora. Você estava na live e eu estava te vendo. Que bom, né? Foi uma coisa inédita. Pois eu acho que você vai começar a abrir as lives. Aí a gente bota o bate-papo, depois a gente salva no
lá no YouTube, porque é ruim ficar, né, fazendo a live sem enxergar, é ruim demais, né? Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Tá, Tá bom. beleza, então. Gente, beijos, beijos. Tchauzinho. Valeu. Boa noite. Boa noite.